O Procon disse que vai notificar a agência de viagens na próxima segunda-feira, para que ela preste esclarecimentos sobre a suspensão de pacotes e da emissão de passagens promocionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor de atendimento do Procon de São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Olá, Rodrigo, obrigado por atender o nosso convite nesse sabadão. Eu começo perguntando, quais são os questionamentos que o Procon vai fazer a 123 Milhas? Muito obrigado pelo convite, Gustavo, pela bela reportagem agora do Matias. Então, o direito do consumidor, ele não exatamente é um artigo ou uma lei, é um conjunto de informações, de dados de proteção. Nós vamos começar com o direito à informação. Qual informação está sendo prestada para o consumidor? Na sequência, qual atendimento está sendo prestado? O telefone funciona, o canal do saque, os e-mails estão sendo respondidos. Alguns registros que nós já começamos a ler indicam algumas dificuldades de contato com o consumidor com a empresa. Então, informação, primeiro passo, saque, atendimento, resposta rápida para o consumidor não ficar perdido nesse meio do caminho. Começamos por aí. Depois, caminhamos sim para o contrato efetivo. Queremos entender aí qual foi a promoção, a quantidade de vendas, o número de consumidores atingidos e as providências da empresa. Importante, Gustavo, que a providência que a empresa está adotando, ela demonstra de alguma forma que ela está ali tentando solucionar o problema. Porém, nós temos que ver os reflexos disso. Muitas das vezes, as pessoas que contrataram essa empresa contrataram uma parte de um pacote de viagens, por exemplo. Vou explicar. Comprou uma passagem aérea e o hotel, o passeio, um show que a pessoa tinha, ela comprou por fora, agora ela não chegará ao seu destino e terá esse prejuízo. Então, não é por si só o ressarcimento daquilo que ela gastou com a empresa. E muito importante, a escolha é do consumidor. A empresa não pode estipular que ela vai devolver o dinheiro, ainda que com uma porcentagem bônus, se essa não for a vontade. A lei é muito clara. O consumidor vai declarar aquilo que ele deseja, se é o voucher, se é o dinheiro ou se é o cumprimento, que nós chamamos no direito do consumidor, do cumprimento forçado dessa oferta, dessa viagem que foi adquirida. Diretor, o senhor falou que há uma dificuldade aí de comunicação com a empresa. O consumidor agora, o que ele pode fazer? Ele tem de insistir, por exemplo, no atendimento do saque ou, caso ele tenha, por exemplo, contraído uma passagem, seria melhor que ele compre outra para depois ser ressarcido ou aguarde? Muito boa pergunta. Nós temos a informação, se me permite, Gustavo, a notificação está pronta nesse momento aqui na minha mesa, só que eu preciso respeitar o dia útil, que seria segunda-feira. Por isso que não a emissão imediata do documento. Me permita só completar o que falávamos agora. A empresa noticia que é a partir de setembro, então nós teríamos ainda alguns dias para que o consumidor conseguisse tomar alguma providência, como esse contato, para saber o que vai acontecer com a sua viagem. Porém, os canais da empresa, que alguns relatos que nós vemos no dia de hoje já apresenta dificuldade, o consumidor ainda assim recomendamos que procure a empresa, mas imediatamente o Procon São Paulo. O site do Procon, o Procon aqui do estado de São Paulo, recebe reclamações de segunda a domingo, 24 horas por dia. O consumidor pode fazer o seu registro de qualquer lugar do nosso estado e assim ele já ter preservado pelo menos o seu registro de insatisfação e de necessidade de alguma providência. A empresa no Procon São Paulo, assim que registra a reclamação, a empresa é notificada imediatamente. Então, o canal de comunicação pelo Procon, com certeza vai funcionar. A tomada de providências é o segundo passo que agora nós vamos buscar garantir. Entendemos que há uma realidade de mercado, talvez para a empresa, porém, o consumidor não pode ficar com esse prejuízo. E também nos preocupa que se ela não tem saúde para um pacote promocional, nós estamos agora também preocupados em nome do consumidor se a saúde financeira é suficiente para os outros contratos, para os outros pacotes oferecidos. Não é objeto agora, mas é uma preocupação a se pensar. Doutor, só para ficar claro a quem está nos assistindo, qual é o site do Procon e qual é o telefone ao qual as pessoas podem procurar as informações e entrar em contato?
Muito obrigado. Para quem for num buscador da internet, a gente fala, coloca Procon São Paulo, é mais fácil. Mas o nosso endereço, procon.sp.gov.br. Então, às vezes a gente fala, né, vai no buscador, põe Procon São Paulo, que é mais fácil. procon.sp.gov.br. Ali o consumidor, assim que entrar no site, tem uma barra bem grande escrito reclamação. É ali que ele vai fazer o registro dele, é o caminho mais rápido no Procon. Então, ainda aqui nós temos as redes sociais que prestam para o consumidor um auxílio, o registro se faz pelo site. O telefone também, 151 do Procon, é um suporte que vai recomendar ao consumidor caminhar ao nosso site. Então, respondendo, o melhor caminho é o site procon.sp.gov.br. Diretor, eu gostaria que o senhor explicasse como ficam os pedidos pagos e que ainda não foram emitidos, por exemplo. Não. Nós vamos entender toda essa movimentação da empresa. Nós, por exemplo, queremos saber pessoas que podem estar, né, no meio de uma viagem e agora, por exemplo, não vão poder retornar para a sua origem. Né? Então, são vários elementos que nós vamos precisar entender, depurar, porque são inúmeras situações. Você tem clientes, por exemplo, que são o turismo executivo, pessoas que fazem uma viagem com uma finalidade profissional. Você tem viagens de turismo de uma família. Então, nós vamos precisar, Gustavo, de uma apuração melhor, entender com essa resposta dessa notificação, para a gente poder ter respostas mais concretas e seguras em dados para poder a gente realmente entender qual que é o problema e a extensão e o tamanho desse problema, bem como indicar para a empresa que a solução adotada não parece a mais adequada, que ela deveria, por exemplo, seguir outros caminhos. Né? Então, nesse momento, é uma coisa recente, foi hoje esse assunto, né? Entendo que durante a semana nós vamos, sim, conseguir ter muito mais informações e dados e gostaríamos de voltar aqui à CNN para continuar a prestar essa informação muito importante que vocês nos ajudam e assim, esclarecer o consumidor a quem recorrer, como e os direitos que ele pode ter garantido. E o espaço está aberto para o senhor exatamente para esclarecer as pessoas. Uma dúvida. Algumas pessoas, por exemplo, compraram pacote de viagens, mas também compraram por fora alimentação, passeio. É possível que elas consigam, pelo Código do Consumidor, ressarcimento em relação a essas despesas? Sim, muito importante que nós temos que separar. O direito do consumidor é uma lei. O PROCON é um executor da lei. Há alguns limites para o PROCON que o judiciário supre. Vou explicar. O PROCON, por exemplo, não cabe o pedido de indenização, mas no judiciário cabe. Todos os gastos, todo o prejuízo e transtorno que o consumidor sofrer pela má prestação do serviço, pela não cumprimento da oferta da empresa, realizar o contrato que foi feito, ela arca com esses prejuízos. Então, é importante que, independente do PROCON conseguir exigir isso para o consumidor, ainda cabe ao judiciário o consumidor exigir o seu direito, como você disse agora. Às vezes ele comprou com a empresa 123 a passagem e o hotel com outra. Se ele não voa, ele não usa o hotel. Se ele não está no hotel, o hotel vai falar, perdeu sua reserva. Essa reserva que ele perdeu, porque o voo, por exemplo, não aconteceu, ele vai sim ter um direito de ressarcimento. Como eu disse, Gustavo, se você me permite, numa viagem executiva, imagina que alguém está indo a uma palestra, a um evento profissional, que ele venha a perder esse evento. Também é uma oportunidade do pedido de indenização, no judiciário, claro. Mas, enfim, todo o prejuízo do consumidor que teve como origem a não prestação do serviço contratado, é cabível, sim, pleitear uma indenização para o consumidor material, que é o caso que você disse, e também, em alguns casos, os danos morais. Então, nós conversamos agora com o diretor de atendimento do PROCON, o Rodrigo Tritapepe, e o que ele disse: se você comprou uma passagem aérea no 123 milhas, neste momento, tente falar com a empresa ainda, pelo sistema da empresa. Também entre no site do PROCON, que o doutor Rodrigo nos trouxe, para conseguir os seus direitos. E se você comprou hotel, alimentação fora do pacote com a 123 milhas, você tem um direito legal, então, de entrar na justiça para conseguir esse ressarcimento. Muito obrigado pela atenção, doutor Rodrigo.
Obrigado, à disposição, e espero em breve o PROCON estar novamente com a CNN para levar essa orientação ao consumidor. Obrigado, boa tarde. E o espaço está à disposição do senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos.